Oi, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com os meus amigos aqui, colegas de trabalho e Oi, profissão. oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um tema, mas antes eu queria falar que eu, Thaís Marques, tenho um espaço em São Paulo, apesar de que os meus amigos são todos aqui de Sorocaba. Eu tenho um espaço em São Paulo, onde eu faço os atendimentos psicológicos, clínico, e faço as constelações familiares presencial em grupo de pessoas, normalmente de 15 em 15 dias. Mas tem ali na tela o endereço, né, que é o www.espaçodecura.com.br, e tem um pouquinho da visão ali do que eu faço e do local. Então fica aí o convite para vocês conhecerem, tanto no site como pessoalmente, tá bom? E a gente vai falar um tema muito importante, nós vamos tratar hoje, que é persistir ou desistir, que é aquela fase complicada da vida da gente, onde a gente percebe algo ali que não está bacana na nossa vida e que a gente precisa, às vezes, tomar uma decisão ou mudar a rota completamente. Esse momento, né, de persistir ou desistir, eu persisto e mudo a rota do meu trajeto, ou eu desisto de mudar a rota e permaneço nesse mesmo lugar, né? Então é um momento bem complicado, bem aflitivo, bem significativo, que pode mudar toda a nossa história. Então, hoje a gente convido aqui meus colegas para falar também um pouquinho sobre esse momento. Eu já tive alguns momentos bem complicados, que foram bem significativos na minha vida e que faz com que eu esteja aqui hoje, né, vivenciando esse movimento todo com nova profissão, Com o podcast. com podcast, inclusive. Então, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Se vocês já viveram essa fase na vida de vocês? Sim, eu já vivi. Acho que todo mundo já viveu, ou por conta de um relacionamento, ou por conta de uma transição em carreira, ou por conta de um relacionamento afetivo, de um relacionamento familiar, né? É, e é um momento de estagnação que machuca demais a gente. Porque, assim, você já tem a certeza do que você quer. Então, digamos que seja sair de um relacionamento. E às vezes a certeza do que você não quer também, né? Você já sabe exatamente por que você não quer estar ali. Só que você não tem condição financeira, ou tem que procurar um trabalho, ou tem que terminar uma faculdade, ou quer esperar seus filhos crescerem, não importa qual é seu ou. Mas até você chegar no momento de realmente sair dessa situação, parece que fica uma areia movediça. Aqui, você já decidiu, mas você não conseguiu realizar. Então fica, parece que é aquela energia que puxa você para baixo. Você tenta viver bem e não consegue. E isso, às vezes, demoram dias, mas às vezes demoram semanas. Às vezes Tem até gente anos. que fica anos presa numa situação de não conseguir persistir, né? Então é muito difícil, muito difícil. Mas, ainda assim, essa fase de estagnação, ela, ela é suportável porque você sabe que ela vai acabar. Você sabe que um dia você vai sair dessa situação. E daí sim, aquela lufada de ar dentro do pulmão, né? Será que eu entendi isso? Isso seria um rito de passagem?
Literalmente. Quando você está numa condição que a necessidade de mudar é real. Não cabe mais naquela embalagem. Igual uma borboleta, sabe? Que ela está naquele casulo e ela não tem outra condição a não ser sair dali e ter uma outra vida mesmo. Para ela parece que é até outra dimensão, né? Sim. Então, esse rito de passagem, eu acho que ele acontece muitas vezes na nossa vida, em muitos momentos. É que a gente vai passando e não vai se dando conta. Então, deixar de ser criança é um rito de passagem. Sim. Não cabe mais aqueles comportamentos, aquela coisa, aquela dependência, aquela coisa toda de ser cerceado, né? De ser olhado. E você passa tranquilamente, porque você tem ali, teoricamente, todo o apoio de uma família que já cresceu, tá mocinho, não sei o quê. Chega um momento que você passa novamente por um outro rito quando você sai da faculdade. Porque aí é uma outra vivência dentro de conceitos que você deveria ter adquirido de uma forma bem consistente para você poder ir adiante. E depois disso, a gente também pode ver um rito muito interessante quando você decide deixar a casa da mãe e do pai e seguir adiante. Seja com parceiro, seja sozinho, morando na sua casa sozinho. E um rito muito latente hoje, que ninguém quer olhar, é o rito de quando a pessoa chega na velhice. Porque também é uma passagem para uma nova era, uma nova situação de vida, onde você é exigido, onde você precisa ter outras atitudes e ter um outro comportamento até com você mesmo, sabe? Ter mais cuidado com o corpo, cuidado com o tapete da casa para você não cair, sabe? São pequenas coisas, mas você precisa ter. Ir mais vezes ao médico, sabe? Então, eu penso que esses ritos, eles acontecem, e tem muitos outros que eu não citei, e que quando você se aposenta, é um super rito de passagem. É uma farsa, viu, gente? A gente acredita que... A gente aposenta e continua trabalhando, tá? E dizem que quem se aposenta depois, achando que vai ficar tranquilo, trabalha muito mais, né? Mas É jornada dupla. que é uma farsa, porque a gente acredita que vai se aposentar. Eu dizia lá em casa, quando eu me aposentar, vou fazer isso, isso, isso e isso. E meu marido dizia, nossa, o dia vai aumentar a quantidade de horas. E nada mudou. Eu continuo trabalhando muito, por opção, mas continuo. E é legal você falar isso, né, desse rito de passagem e dar o exemplo até da borboleta do seu casulo, né? Que essa parte de transformação, só o indivíduo, o animal, a pessoa sabe o que ela vai passar e a dor que é, né? Pegando esse caso do casulo mesmo, né? Pegando o exemplo da borboleta, o quanto ela sofre para fazer essa transformação do que ela era. Né? Deve ser uma dor horrorosa. E me veio também a lembrança da história da águia, porque a águia, quando ela está na fase já adulta, né, quando ela está indo para a velhice, que ela já começa a ter problema também, ela vai para uma montanha altíssima e fica lá e tira todas as penas, não é a unha, alguma coisa assim, e espera um tempo de renascer tudo de novo para ela ter mais um tempo de vida, né? Senão ela já não serviria mais para nada. Então imagina a dor desse animal também, para desconstruir tudo aquilo que ela foi. Então, essa passagem também, o quanto ela é dolorosa para cada um que passa isso. E muitas vezes a gente acaba banalizando essa dor, né? Eu vejo assim, claro que todos esses exemplos que a Edneia nos trouxe são aqueles que são quase que obrigatórios na vida de qualquer pessoa, né? Mas a gente tem que lembrar que esse
esse período de transição entre eu gostei muito quando você disse assim, a necessidade, porque eu acho que todo movimento ele surge da necessidade. Eu preciso. Por quê? Porque a situação atual, ou ela não me cabe, ou a minha consciência aumentou e agora eu estou vendo que aquilo, aí eu não caibo naquilo, né? Enfim. E eu acho que nesse período, essa metamorfose, ou melhor, essa entre racionalizar que eu preciso mudar e efetivamente iniciar o movimento é um período de angústia muito grande. Por quê? Porque isso vai depender muito da sua autoconfiança, né? E também de você entender que você pode fazer esse movimento. Você tem forças para fazer esse movimento. Porque até então, você vivia a condição de que aquilo que você estava vivendo era o que lhe cabia. Aí você entra num novo nível de consciência. Era o possível, né? Aí você entra num novo nível de consciência e fala assim, não, isso não me cabe, isso não faz parte, né? E aí é o que eu te falei, mas se essa autoconfiança ela não está devidamente estruturada, e aí a gente volta numa série de outros elementos que a gente já comentou aqui, né? Entre eles o autoamor, a pessoa pode literalmente desistir de fazer o movimento. Ou seja, o movimento é uma escolha, com toda certeza, como o amor é uma escolha. Mas a capacidade. E às vezes tem, mas você não tem autoconfiança suficiente. E aí você aceita. Aí o que acontece? Você aceita permanecer no sofrimento, permanecer na dor, permanecer como que eu posso dizer assim, na estagnação, enfim, numa condição. Isso a gente vê um monte de pessoas e que não conseguem que não conseguem persistir no movimento porque na verdade não acreditam em si mesmas. Sim. E- Não, desculpa, Júnior. Não. Não acreditam em si mesmas e também não tem nada que sustente ela nesse momento, né? Que pode ser a fé, pode ser a força da ancestralidade, quando a gente tem esse contato, né, da nossa raiz e da importância dela. A gente olha para isso, né? E pode ter mais outras coisas ali importantes que dão esse sustento, né? Também aquela segurança, como a Biga comentou, coisas como fazer uma faculdade, se capacitar, esperar os filhos. Ok, se você tem a consciência de que precisa ter passos preliminares antes de você realmente virar a chave, ok, mas tem gente que não consegue entender essa cadência e acaba desistindo assim, aleatoriamente, né? Do tipo, muitas vezes porque não tem um apoio, muitas vezes porque não tem autoconfiança, e outras vezes porque não se sente encorajada por ninguém. É um movimento sozinho, né? Porque lhe falta o pai. Quem foi lá atrás que teve a coragem de tomar essa atitude E mudar, né? e mudar, e a vida se transformou de tal maneira que ela não sabe se ela vai dar conta dessa mudança. Sabe? Então, eu sei que se eu fizer isso, vai ser doloroso, vai ser sofrido, vai ser trabalhoso, mas fulano lá atrás, quando fez isso, a vida mudou de uma tal maneira que eu não sei se eu dou conta disso. Quando você fala mudou de uma tal maneira, você fala de uma maneira próspera, de uma maneira melhor. Ou não. De não. qualquer forma. Ou De não. qualquer forma. Porque a mudança, ela existe, seja ela positiva ou negativa. Quando você está pronto para dar um passo além, a mudança vai... Tudo é movimento, né, gente? A gente já viu isso. Tudo na vida é movimento. O movimento, ele vai acontecer. As consequências desse movimento são aquelas que eu não posso prever. A física quântica está aí, né, nos dando inúmeras possibilidades quando você inicia um movimento. E aí? Eu vou dar conta de segurar essa onda depois que isso acontecer? E às vezes é alguém do sistema que também não deu conta.
Sim. E eu estou honrando quem não deu conta. Quem não deu conta, porque aquele que deu conta, a gente nem lembra, a gente vai com a cara e a coragem, eu vou fazer igual. Agora, pode ter tido assim 50 que fizeram e deu certo, mas um que não deu certo, você pode sim estar vinculado à dor daquele um, e Sim. aí não dá certo. Tem também a questão de pertencer, né? Eu quero desistir do meu movimento, porque se eu fizer movimento, eu vou estar num status quo diferente do meu sistema e logo eu não Sim. pertenço. Sim, A tal da má também. consciência e a boa consciência. Sim. Sim, Sim. e às vezes até tem que abrir mão mesmo do sistema, seu marido, né? Sabe que a De família não paz. vai aceitar, de paz. Você tem também aquela seguinte questão. Todas as pessoas que fizeram um movimento próximo do que eu gostaria, no meu sistema, elas foram extremamente julgadas. Aí nós estamos olhando de fora, Claro. né? Não estamos olhando se aquela pessoa foi ser feliz. Porque, na verdade, é isso que importa. É a pessoa fazer o movimento e ser feliz. É Sim. verdade. Só que quando você vê o outro lado, aquela pessoa foi extremamente criticada, ela foi julgada por E às vezes Deus até e foi todo morta. mundo. E eu fui um dos que julguei. E agora, como é que eu vou sustentar essa mudança? Se lá atrás, lógico, né? Se lá atrás eu fui capaz de julgar tanto a pessoa que teve essa atitude. É Exatamente. muito isso. Aí que é. E acho que é verdade, né? O movimento, quando eu desisto do movimento, não deixa de ser um movimento Sim. para trás. Aham. Porque a transição já é um estágio depois do status quo, Sim. né? Agora, aqui da transição, eu posso fazer esse movimento para ir, posso fazer um movimento para voltar. E nunca mais você vai voltar para o mesmo ponto. Não, Você vai estar, mesmo voltando, você já você tem aquela estará em consciência outro ponto, porque você já saiu daquele lugar. que não tinha consciência, né? Minimamente isso, né? Mas, como dizia minha avó, é barata no melado. Que ditado é esse? Que ditado é esse? A pessoa que Explique pra mim. anda e não sai do lugar. Tá barata no melado. Anda e não sai do lugar. Ô, Judeu. Coitado é do dono do melado que viu a barata lá no meio. Não, a pessoa é a barata. A pessoa é a barata. Lembrando não. que toda escolha, toda decisão vai ter uma consequência, Sim. né? Então, quando a gente abre mão dessa decisão para voltar, mesmo que volte numa posição diferente ou num lugar diferente, muitas vezes, né, essa pessoa está indo contra aquilo que era o movimento que a vida Lhe propunha. lhe né? propunha. Então, qual é o preço que ela vai pagar por estar nesse lugar? Muitas vezes acaba sendo, né, uma doença, né? Várias coisas aí que podem acontecer que o corpo mostra, né, dentro da psicossomática, de que a pessoa, ela talvez tenha que rever de novo esse caminho para poder, né, tomar uma decisão diferente, porque a vida vai continuar colocando várias situações. A metafísica, a psicossomática, ela fala, né, que o Alzheimer é uma doença da pessoa que não aceita a própria história. Então, eu prefiro esquecer Uhum, do que tomar posse. sim. Da responsabilidade, né? Ser responsável pela minha vida. Por tudo que eu fiz de errado. Exato. É. As escolhas ou as escolhas ou as renúncias que eu fiz. Exatamente. Não estou confortável. Me arrependo. Na teoria, nós temos que todos os caminhos são caminhos. E o Bert colocava isso com uma precisão que todos os caminhos são caminhos. E aí tem uma frase, inclusive o do traficante. Sabe? O caminho do traficante também é um caminho. É serviço, né? O caminho da morte também é um caminho. E aí que está, até onde eu dou conta das consequências que isso der. Então, eu fico nesse lugar. Só que a vida me trouxe muitas possibilidades de melhorar isso.
E às vezes eu não tenho uma força sistêmica para ir adiante e escolher um desses caminhos também. Normalmente esse sistema ele está muito distante, é, é, vamos dizer assim, de um campo mórfico saudável. Sim, Há muito tempo esse campo mórfico É saudável doente. foi deixado lá atrás, ele vem doente. E aí é uma escala, né? Porque cada nova geração você reparte essa força não saudável e vai ficando cada vez menor, 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 até que você não consegue fazer o movimento. Meu Você pai tem... teve Alzheimer, minha irmã tem Alzheimer. Verdade. Meu Deus. Você acha Você que não. Você acha que essas transformações que nós estamos vivendo hoje, eu percebo que são muitas, em todos os níveis, culturais, de relacionamentos, de doenças novas aparecendo, e também possibilidades de outras profissões e de outras clínicas médicas, terapêuticas. Eu vejo que tudo isso é uma grande oportunidade para se dar um passo adiante e não permanecer. O mundo está numa movimentação, está gerando tantos movimentos que a pessoa que não conseguir ir para esse movimento não cabe mais, Sim, não pertence. Ela vai ficar perdida num limbo, né? Porque o que você falou, não vai conseguir voltar porque até o mundo está se transformando, né? Então como é que eu vou voltar para uma posição que não existe? Não dá para viajar no tempo, né? Não dá para ignorar. Até dá. Mas o que eu fico pensando... Vamos conversar disso agora. agora não. Não, esse é outro tema, a gente faz isso, pode deixar. Mas o que eu ia comentar é que quando eu percebo ali com o pessoal que eu, né, com os meus clientes e tal, quando ele está nesse impasse e ele não tem essa autoconfiança, é incrível, gente, incrível. Eu queria que essas pessoas conseguissem canalizar para o movimento a força que elas têm de arranjar desculpa do porquê não podem. Elas conseguem achar desculpa porque não pode aos bilhões. Porque não dá, porque imagina, você não sabe o que eu tô passando, você não sabe isso, você não sabe aquilo, você não sabe. Você não. Lá, 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 lá. As muletas, né? Exato. Mas, viu? A mesma coisa quem faz pedra no rim, Pô, não fala assim, eu faço. pedra na vesícula. Pai, já mandou analisar Eu não. por que você faz a pedra? O que você come, o que você bebe que faz a pedra? Olha a sua capacidade de criação. Faz rubi, cara, faz diamante, É distribui para os verdade, né? amigos. É verdade, você tem razão. Você entendeu? Olha a capacidade que o ser humano tem de criação. Você pode criar o que você quiser. Você vai criar a pedra no rim. Mas, Biga, tudo é um processo lento. A evolução, ela se dá em pequenos passos. E chega um momento que eu falo quando o cliente vem com todo esse tipo de colocação, eu olho para ele e falo, eu entendo você. Eu entendo você. Você concorda que você precisa de um tempo? Talvez um tempo seja necessário para que você possa processar tudo isso com mais calma e dar um passo de cada vez. E o movimento acontecer. Não precisa acontecer hoje, sabe? Mas Porque- pedra no rim é medo no pedra sistema. no rim é medo no sistema, mas eu estou falando desse movimento, de ir ou ficar, Ah, de ir ou ok. permanecer. Ok. né? Voltamos Então- no tema, né? Sim, voltamos no tempo. E aí, é bem isso. Às vezes, a pessoa não dá conta mesmo, Não, gente. E a gente tem que entender isso. Ah, lógico. Né? E dizer para essa pessoa, você tem todo o direito de permanecer. E daí a pessoa olha e fala, e acho que agora vai ser a mesma coisa? Porque, lógico, né? Você já falou um monte, não vai voltar. Mas vai partir daquele ponto. E daquele ponto ele pode se tornar uma outra pessoa. Não, eu falo para os meus clientes também, isso tanto faz no tarô como na constelação,
Filho, se você decidir morrer, até isso eu tenho que respeitar. É você que decide. Eu só posso te apoiar. Então, você faz da sua vida o que você bem entender a partir do que você viu aqui no seu campo e a partir do que você viu, porque o meu tarô é terapêutico, você sabe, do que você descobriu no tarô. Então, faça um bom proveito, né? Mas por dentro eu tô assim, durma com barulho desse. Não dorme, não dorme, né? Não dorme. Ainda mais com a praga de mãe, né? Não, mas eu tô falando de cliente, não tô falando de filho. Ah, tá. Mas é isso. A pessoa tem, sim. Porque as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, se sentem muito pressionadas a ter este movimento, porque eu li, porque eu estudei, porque eu ouvi, agora vem eles falando isso de novo, porque onde eu faço terapia eu ouço isso. Gente, todo mundo tem seu tempo. Sim. E se Edneia. pense um pouco, se muita gente está falando a mesma coisa, é para você acordar mesmo. E Lembrando, realizar. Chutou de novo. lembrando a todos eles, né, Edneia, que nós somos terapeutas, mas nós fazemos tratamento direto, gente. Senão a gente já tinha ficado louca. Esses movimentos todos que a gente comenta aqui, normalmente são experiências nossas. Então, a gente, com as terapias, o que a gente aprende? A ser mais condescendente conosco mesmo, não é? A esperar o tempo da nossa consciência emergir e a gente poder aí trabalhar aquela questão. Quando a gente fala, quando a gente dá os exemplos, muitas vezes dá a impressão que nós estamos falando de vocês. Não, nós estamos falando de nós, todos nós. Então é possível, né? Se a gente conseguiu. Eu acho que o que eu gosto muito de fazer quando eu percebo que a pessoa está nessa hesitação no movimento, e a gente sabe que... Porque vai ser um efeito em cadeia. Nenhum movimento é solitário, nenhum movimento é individual e independente. Você faz um movimento que gera ali um desdobramento de outros movimentos que precisam acontecer, né? Porque já fica dissonante o movimento que você fez com outras coisas da sua vida, né? Então, eu entendo isso também, porque a pessoa, consciente ou não, no seu interior, ela sabe a proporcionalidade que aquela decisão vai ter sobre a vida como um todo, Sim. né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa muda de carreira, né? Ela não está feliz no trabalho, ela não está feliz no casamento e ela não está feliz no círculo familiar, né? Mas ela fica ali por algum tipo de, sei lá, comodismo, não sei se essa seria a palavra, mas eu acho assim, por um conforto, né? Aquilo é uma sustentação. Zona de conforto. É uma sustentação. Tá bom, eu não gosto do que eu faço, mas eu ganho bem. Meu marido não é exatamente, ou minha esposa não é exatamente aquilo que eu quero, mas, bom, sei lá, é um bom pai, ou ele tem um olhar mais ou menos parecido com o meu, enfim, mas não tem amor, não tem carinho, não tem nada, mas, né, isso, eu que sou uma pessoa carinhosa, amorosa, afetiva, na verdade eu estou me minando com isso, né, e por aí vai. Então, invariavelmente, quando eu faço o movimento de querer estar no meu lugar, por exemplo, no trabalho, que normalmente é onde esse movimento é mais fácil, muito entre aspas, né? Porque essa é a famosa bola que estoura, né? Quando você faz esse movimento do trabalho, poxa, estou bem no trabalho. Como é que você vai olhar da mesma forma para o resto? A partir do momento que você viu que você conseguiu fazer esse movimento. E existe como é que é? Existe felicidade além da vida, né? Então, poxa, então eu também estou sentindo necessidade. Eu passo a sentir a necessidade de que eu tenho que me movimentar as outras coisas também, né?
Só finalizando. Então, a transformação, ela é paulatina, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. O primeiro movimento vai gerar uma cadeia de movimentos. E isso se torna até sistêmico, né? Porque quando eu tenho o exemplo meu da minha vida, né? Quando eu estava no processo também de separação, eu estava nessa transição onde eu não tinha uma carreira, né? Ou tinha uma carreira, mas eu estava numa transição de carreira. Meus filhos ali vivendo numa zona de conforto, que tinha uma zona de conforto para todo mundo ali. E aí eu resolvi mudar essa história, porque o casamento já não estava legal, apesar de me trazer muita coisa bacana. Mas eu precisava por mim naquele momento. Então eu saio do casamento, né? Na realidade, na transição, eu fui para a faculdade de novo, voltei para a faculdade, me formei numa outra coisa, e depois de muito tempo eu ouvi do meu filho, porque meu filho não queria estudar, ia mal na escola, ia mal na faculdade, não queria saber de nada. E quando eu fiz esse movimento todo, hoje meu filho fala: você foi um grande exemplo para mim. Porque eu vi você fazer todo esse movimento, quer dizer, eu era uma dondoca, né, aos olhos dos meus filhos, e de repente eu saí dessa zona de conforto e fui batalhar para me tornar uma pessoa diferente daquilo que eu estava sendo. E aí isso foi um grande exemplo para ele, e aí ele teve força para fazer faculdade, se formou, foi atrás de uma Sistêmico, carreira para ele também. Então isso é muito importante de falar, né? Que às vezes a gente se mantém nessa zona de conforto, às vezes presa por causa de um filho, né? Ah, eu tenho filho pequeno, não, meu filho vou me separar, como é que meu filho vai ficar e coisa e tal. E às vezes aquilo é um grande impulso até para os filhos olharem para esses pais e ver toda essa força, toda essa potência e se beneficiar desse movimento que a gente faz também, né? Na verdade, isso é uma harmonização ao vivo, né? Aham. Não é? A gente está acostumado a fazer lá com o avô, com o bisavô, com o tataravô. O que você fez você fez um movimento, em você e, consequentemente, já reverberou. Sim. Grande movimento. Sim, mas veja, ela fez um movimento em uma área da vida que foi a de voltar a estudar. Ela percebeu a força que ela realmente tem e que tudo depende dela, nada depende dos outros. Sim. A vida só muda quando a gente tem essa consciência. Tudo depende de mim, eu não tenho que esperar nada de ninguém. Então, você vai em busca do que você quer mudar, seja em que área for. E depende só de você. Mas dói, cansa, custa. É porque né? você está indo para o novo, né? E aí você muda, e a hora que a coisa acontece, você fala: nossa, não é tão ruim quanto eu pensava que fosse essa situação toda. E aí pronto, aí você vai criando também força e coragem e lastro para ir adiante em outras áreas da vida. E quem vem atrás E quem vem atrás segue o caminho, é benefício. entra no vácuo. Por isso que eu falei, é um movimento de harmonização ao vivo. Uhum. E uma coisa muito interessante, né? Eu acho que talvez a mais gratificante, você dizendo nesse processo, né? Quando você efetiva o movimento, quando você finaliza o movimento, e você olha de onde você saiu, acho que a primeira coisa que você pensa é: como é que eu não fiz isso antes? Por quê? Por que eu não fiz isso antes? Não fez porque não era o momento, não dava tava conta, pronto. não Sim. estava pronto. Tudo tem o seu momento certo de acontecer. Né? Eu acho que... Mas todo movimento é muito difícil. E às vezes a gente olha e fala assim: nossa, aquela pessoa nem parece que era eu. Parece outra pessoa. E era A outra gente pessoa. comenta isso Sim, sempre, é né, verdade. Thaís? Mas era outra pessoa A mesmo. gente comentando, gente, quem era aquela mulher que eu não conheço mais, que decidiu aquilo, que fez aquilo, né? Eu não reconheço, porque eu não sou mais aquilo mesmo. E é legal falar também desses movimentos que às vezes a gente pode fazer, né? Persistir e seguir. Exato. E às vezes você pode também voltar para fazer um movimento inverso, para depois ter aquela maior força e entendimento, e aí sim você sair de novo de uma forma diferente, né?
Eu vejo até pelo meu próprio casamento, que quando eu falei já no outro episódio que eu casei 2 vezes, né, com a mesma pessoa, mas para mim foi importante persistir, sair disso, ter força para sair, mas depois, por uma necessidade, eu fiz o caminho de volta de novo. E foi muito importante para eu poder entender todas as falhas que eu tinha cometido no primeiro, para amadurecer nesse segundo e aí fazer um caminho diferente para eu sair de novo dele. Diz que fatalmente você volta para aquele relacionamento em que você não viveu e não tentou tudo, né? Exato. Você vai ter que voltar para viver o tanto que foi combinado com Deus. E aí, às vezes, não é só casamento, né? Às vezes é um próprio trabalho, né? Às vezes você Trabalho. sai do trabalho, aí vai, participa de uma outra empresa e volta de novo para aquela outra que você estava antes, né? Sim. Também tem isso, né, Júnior? Tem Não tem? muito Você conhece? disso, tem muito disso. Sim. Algumas empresas, infelizmente, antigas, um pouco ortodoxas, elas têm políticas de que nunca mais você faz readmissão. Então, se você desistiu de nós, precisamos constelar a soberba dessa empresa. É. Porque se você não me quer, eu também nunca mais quero você. Parece, né? A gente fala de empresa, mas parece coisa de marido e mulher, Sim. né? Não quero mais. Então tem muita empresa que não Às permite. vezes o amor é até maior do que o marido e a mulher. É verdade, você tem razão. E aí, o que acontece? Quando ele fala, mas vamos dizer assim, eu já penso o contrário, né? Eu acho que você tem sim que avaliar. Se ele foi, sabe? De novo, é sempre ter o olhar da potência. Ele foi, sei lá, foi tentar uma coisa diferente, foi tentar uma outra empresa. A primeira reflexão que a empresa tem que fazer é o que é que eu não fiz para reter esse talento. E quando ele voltar, né, eu trago ele numa nova condição, quer dizer assim, só que muito melhor, porque ele vem e acrescenta tudo que ele, apesar de não ter dado certo, mas ele aprendeu muita coisa. Então ele traz para dentro e pode ser que agora numa segunda relação dê certo. Uhum. Né? Então, nem todo movimento de desistir é uma derrota. Exatamente. Porque os dois lados mudaram, os dois lados aprenderam. E estão de comum Sim. acordo Exato. para a volta. O movimento, eu gosto sempre de reforçar, sempre que eu tô, uma pessoa está nesse impasse, eu falei, olha, da mesma forma que você está enxergando os obstáculos e eles parecem muito altos ou intransponíveis, as suas potências também estão aí, você está olhando para elas. De repente ela é até maior, em termos de tamanho, do que o seu obstáculo. Mas se você precisa fazer isso em etapas, não sou contra isso. Faça. Mas comece sempre, ao invés de você olhar para o obstáculo, olhe para as ferramentas que você já tem na mão. E, se for preciso, aprimore mais algumas. Mas o movimento, ele é possível. Sempre. A forma que você vai fazer em 12 vezes, você vai fazer em 24 vezes, você vai fazer à vista, não importa. O que importa é que você seja fiel ao seu bem, Sim. ao seu bem maior. Se ficar sob uma outra ótica, de repente, às vezes quando eu tento fazer esse movimento, próprio exemplo da empresa agora, o cara fez um movimento achando que aquela empresa, a outra era o sonho da vida dele, e chega lá é uma decepção, não é nada daquilo que ele queria. Então, ok, aprendi, volto. E por quê? Porque talvez enquanto ele estava nesta empresa anterior, ele não enxergou as potências, ele só via os obstáculos. Quando ele chegou lá, ele viu que os obstáculos eram maiores do que as potências, né? Isso que você está nos descrevendo é a história do filho pródigo, Isso, verdade. né? É o direito Olha dele o nosso Jesus sistêmico.
Mas ele é sistêmico em tudo, não é? Tudo, em tudo. Todas as passagens. Sim. E a passagem do filho pródigo é justamente essa. Tem um envolvimento do pai que ficou, do irmão que ficou, do irmão que foi. E está tudo certo. E tá tudo certo. E, sabe, às vezes a pessoa ela só precisa ouvir assim: você não precisa decidir nada agora. Dê um tempo, dê um passo para trás, dê um passo para frente. Você não precisa se torturar em uma decisão imediata, como eu disse você. Não importa o tempo, né? E como dizem os espíritos, você tem toda a eternidade. Esse restinho de encarnação não dá mais nada. Então, se acalme. É um momento difícil, sim, mas você não precisa decidir nada agora. E nem, Biga, o outro extremo, que é chutar o balde. Porque às vezes a pessoa pensa em chutar o balde e mudar a vida toda, Aí Porque- troca os pés pelas mãos. não dá também. Porque não está sendo fiel à sua felicidade, eu acho. Não está, porque Está fazendo não- por revolta, não? às vezes a pessoa nem entende o que está acontecendo dentro dela. Aham. Como é que ela vai mudar? Não sabe o que está acontecendo. Tá mudando, não sabe para onde, né? É. E muitas vezes, eu concordo com você. Eu acho que tem gente que faz o movimento, mas não pelas razões certas. É. E aí eu acho que sai um pouquinho dessa lei do equilíbrio, né? Onde os dois precisam estar bem para sair de qualquer relação. E Perfeito. quando você chuta o pau da barraca, é aquilo, você só está pensando em você, anulando o outro. Então, além de estar excluindo, você está também desequilibrando, porque eu pego tudo para mim, todas as razões, todos os motivos, eu pego para mim e não considero o que o outro está fazendo ou fez, né? E vira um grande devedor. Sim. E o peso da dívida sistêmica, É terrível. Tá entendendo? Aí são duas leis aí que estão sendo... concordo. E Bert Hellinger falava também, né, que essa coisa de você ir, depois voltar, e depois, né, esse número de vezes que você vai e volta, que na realidade nunca é uma volta, né, é sempre uma nova relação É. que você está construindo, mesmo, né? Ele fala relacionamento isso. De casal. Fala isso. Tanto que a gente lembra, a gente fala no, por exemplo, no seu caso, como você falou, né? Você teve o seu primeiro relacionamento com seu marido, vocês se separaram e depois você voltou, certo? São dois relacionamentos. Sim. E um relacionamento não tem Diferentes. nada a ver com o outro. Mas porque Diferente. quando eu voltei, eu era outra pessoa, E ele né? também ele era também. outro. Também. Aham. Era legal isso, porque ele falava isso. Nunca né? Não, você teve dois relacionamentos, Ah. porque um foi E daí ele fala que o próximo é sempre mais importante que o anterior. com toda certeza. É. Porque você tá Melhorado, entre aspas. melhorado, maduro. A gente espera que esteja melhorado, nem sempre A gente está. tenta, né, amiga? É uma outra condição. É uma outra É uma condição. outra condição. E, não, eu acho, assim, o Bert, ele ele tem dentro de toda o pensamento sistêmico que ele deixou para nós, né, que ele deixou ali codificado para nós, o Bert, ele tem um olhar muito interessante em relação ao movimento, porque ele também mostra uma coisa que ainda para nós, eu acho que para nós ainda isso é muito, até para nós, gente, até para nós, ainda é muito, é muito subjetivo, não é muito claro a responsabilidade do movimento no sistema. Porque quando eu estou fazendo um movimento, eu não estou fazendo um movimento só na minha vida. E a gente sabe disso. Só que, quantas vezes você pensa nisso quando você vai fazer um negócio desse? Mesmo a gente, que tem todo o conhecimento do pensamento sistêmico, quanto que você pensa que o seu movimento ele gera um valor ou um problema, né, um emaranhamento dentro do sistema? Você nunca faz isso. Que a gente nunca pensa que tudo tem aquele tal efeito borboleta. Tá tudo ali. Exatamente. Exatamente, efeito borboleta. Qualquer caminho que você fizer vai dar no mesmo lugar. Né? Tem razão. Você tem razão, Guilherme. Mas o movimento, sabe, ele é importante, gente. Olha, eu sei que
tantas coisas desencorajam. Eu sei que muitas vezes nós não nos achamos capazes, mas a alternativa não é uma opção, né? Seja qual for o movimento, para ir ou para vir, para persistir ou para desistir, esse movimento tem que ser pautado na sua felicidade, na sua preservação, porque a outra opção qual é? Se você fizer um movimento, qualquer que seja ele, que não está em sintonia com aquilo que você está sentindo, é não olhar para a vida, né? É você se mutilar de alguma maneira, é você encerrar seu ciclo, né? Quando você não faz isso por amor a você mesmo, Uhum. né? Você gerou um beco sem saída. Então, gente, porque quanto, né, Biga, tudo bem, pode não ser fácil, mas se você está fazendo isso pelo motivo certo, persiste, né? Continua. Você vai chegar na onde você realmente merece, na onde você realmente deveria estar. E lembrando que o movimento certo, ele é diferente para cada um. Perfeito. E nem E é o que mesmo, ninguém- e nem é certo todas as vezes Para você mesmo. para você mesmo. É verdade. E que a verdade de cada um é de cada um, né? O outro não vai nunca entender ou alcançar. Não alcança o seu movimento. Concordo com você. E pensando também nessa situação toda, né, que muitas vezes a gente acaba ficando não só pela gente nessa zona de conforto, né, nesse lugar de não decidir, mas às vezes a gente também fica preso à questão do outro, né, ou privando o outro, ou pensando no outro, indo contra aquilo que eu quero. E muitas vezes você fazendo isso, você está também privando o outro de ter um desenvolvimento, ou um crescimento, ou uma situação que também pede para ele esse movimento, né? E acaba ficando os dois presos ali, alimentando, retroalimentando um sistema De dor. de dor, ou que não é saudável mesmo, né? É a relação do algoz e da vítima, né? Aham, E é um egoísmo tão grande. Exatamente. é. Hum, Esse exemplo que você trouxe do seu filho é um caso, né? Você falava assim, não vou sair do casamento porque meus filhos vão sofrer. Daí você fez o movimento e o seu filho melhorou um lado dele, quer dizer, Sim, né? Os dois melhoraram, né? pois E é. quando você não fazia o movimento, os dois pioravam, na Aham. verdade, né? Os dois ficavam numa situação que não era deles, né? Sim. Que não era o deles. Mas eu penso que o movimento também é uma coisa, gente, que você sempre precisa olhar além, né? Você tem que olhar além. Porque se você olhar só para o murinho que está em volta de você, você não vai enxergar esse movimento. Você não vai enxergar que você necessita desse movimento, né? Eu vejo, por exemplo, assim, situações que eu tive em alguns relacionamentos, onde, assim, a pessoa reclamando não, a pessoa buscando incessantemente um modelo, né, de algo, sei lá, de um relacionamento, de um trabalho, não sei o quê, e tá aqui do lado. Mas não olha. Uhum. E às vezes o movimento para cá é tão menor do que tudo isso que você está desenhando para chegar no mesmo lugar, Uhum. né? O olhar também, né? Às vezes a gente precisa quebrar algumas coisas, precisa quebrar alguns paradigmas, certo? Para fazer o movimento, porque às vezes a gente nega sumariamente alguma coisa por conta de crença, por conta de medo, por conta de um monte de coisa. Mas aí a gente nega esse movimento, mas por que não? Por que eu não posso ser feliz por esse caminho? Por que eu não posso chegar no mesmo, né, no que eu estou almejando por este caminho? Não, porque aqui tem um negócio aqui que, imagina, não pode, Você entendeu? vai cair no buraco. Não tem nada a ver, né? Quer dizer, essa fronteira aqui, quem criou foi você, Sim. nunca existiu, Aham. né? Então, as pessoas também precisam
olhar de forma mais ampla, né? Porque, como você mesmo disse, né, Ednei, são infinitas possibilidades, Só. né? E escolha uma, abra a sua cabeça, veja, né, quais são as possibilidades. Eu gosto de uma metáfora aqui. As possibilidades é um oceano. É um oceano de possibilidades. Você pode ir lá de dedal ou de container. É verdade. Aí você escolhe. Muito bom. Mas alguém tem alguma... Não, acho que Deu, né? Escutou já. sim. Vamos fazer que movimento, Thaís? Que movimento? É. Movimento de tchau. Eu faço o movimento. Gente, muito obrigada por estar com a gente aqui em mais um episódio e a gente se vê no próximo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Valeu. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.